Atos, capítulo 26, versículos do 14 ao 18. Isso aqui é um relato de Paulo, narrando o momento ali da sua conversão, o momento que ele esteve com Cristo e recebeu do Senhor essas palavras. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém? Irmãos, por favor, podem assentar-se. Antes de a gente dar continuidade ao que nós já começamos a falar no segundo momento desse estudo, eu gostaria apenas de fazer uma pequena observação a respeito de um assunto de uma colocação que foi feita na aula, na ministração passada, dizendo que o agir sobrenatural de Deus, pelo qual nós devemos dar ênfase nesses dias, o agir sobrenatural de Deus pela qual muitas das vezes nós não temos mencionado da maneira correta, seria e é a obra de santificação nas nossas vidas. Ao fazer esta afirmação, queridos, preste bastante atenção. Nós não inviabilizamos, nós não negamos o agir sobrenatural de Deus em todas as áreas da nossa vida nos dias atuais. Ou seja, nós não negamos que o Senhor continua curando milagrosamente, ressuscitando mortos, curando doenças incuráveis, abrindo portas que aparentemente, que humanamente são impossíveis de serem abertas. Nós não negamos que o agir sobrenatural de Deus intervindo na história humana continua acontecendo. Amém? Aconteceu nos dias de Jesus, aconteceu nos dias da igreja primitiva e continua acontecendo nos dias de hoje. Porém, irmãos, ao fazer essa afirmação, nós ressaltamos o agir sobrenatural de Deus, uma obra do Espírito Santo, trazendo santificação para o homem, que é um agir sobrenatural, não é algo humano. Nós não conseguimos nos autossantificar. Se é uma obra de Deus, é uma obra sobrenatural, que tem sido negligenciada, que tem sido pouco mencionada. E nós vamos ver na reflexão de hoje o papel da oração na obra de santificação e como nós devemos suplicar por esse agir sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Ficou clara essa questão? Então, vamos dar continuidade ao que nós propomos conversar nessa manhã. Falamos que como que o Espírito Santo age trazendo essa santificação. Ressaltamos a palavra de Deus, ele age através da palavra de Deus. E quando nós falamos que ele age através da palavra de Deus, assim como também nas outras duas maneiras que o Espírito Santo age trazendo essa santificação, que nós vamos ver hoje, não é algo que nós devemos assistir passivamente. Se ele age pela palavra de Deus,
o discípulo, o cristão, o servo do Senhor precisa estar em contato com a palavra de Deus. Precisa ler a palavra de Deus, precisa meditar na palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, e nisso o Espírito Santo vai fazendo essa obra. Hoje nós veremos, irmãos, duas coisas. Quais são as outras duas maneiras que o Senhor usa para trazer essa santificação nas nossas vidas, para trazermos a uma identidade. No mundo espiritual nós temos duas identidades possíveis, vamos assim dizer. Quem poderia me ajudar nisso aí? Nós temos duas identidades possíveis no mundo espiritual. Ou é uma coisa ou é outra. Uma dessa identidade nós estamos tratando agora, nesses dias, nesse último tópico dessa série de estudo de discipulados. Nós somos chamados para ser santos. Então essa é uma identidade que nós temos. E qual é a outra identidade que todo mundo, todo ser humano tem no reino espiritual, no mundo espiritual? Quando nós não estamos em Cristo, quando nós não nos rendemos a Cristo, quando nós não permitimos que o Espírito Santo nos convença do pecado e não nos arrependemos, nós continuamos exercendo uma identidade que todo ser humano tem quando nasce. Pecador. Então, existem essas duas marcas identitárias que o ser humano exerce, que o ser humano tem. Ele é pecador, ele nasce pecador. Ele nasce nessa natureza herdada de Adão, que por um homem entrou o pecado no mundo. Ele nasce pecador, ele cresce pecador, e se ele não entregar a sua vida a Cristo, ele morre pecador. Agora, ao permitir-se, ao ser alvo do Evangelho, ser alcançado pelo Evangelho, ele é chamado a uma nova natureza, ele é chamado a receber uma nova identidade. E que identidade é essa? Ele é chamado para ser santo. Agora, isso significa que ele vai deixar de falhar? Isso significa que ele vai deixar de pecar? Isso significa que ele vai deixar de ser uma pessoa sujeita a tropeço? Não, queridos. É bom fazer essa distinção, sabe por quê, irmãos? Muitos usam essa expressão, mas nós somos pecadores. Nós somos pecadores, um homem é pecador. Eu já ouvi isso, irmãos. Nós somos pecadores. E com essa afirmação, você querer criar um guarda-chuva, um abono, né? Você querer passar a mão, você querer abonar a prática do pecado, quando na verdade a palavra de Deus nos orienta que nós devemos rejeitar o pecado, nós devemos se desviar do pecado, nós devemos sair da rota do pecado, inclusive fugir até mesmo da aparência do mal, porque nós fomos chamados para ser santos, separados para o Senhor. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos transformados, nós fomos justificados pelo Senhor, tornados sem culpa diante de Deus. Então não podemos permanecer na prática do pecado. Então essa afirmação de que nós somos pecadores, o homem é pecador, não é um salvo-conduto para viver na prática do pecado.
Veja comigo em João, abra lá comigo, por favor, em João, capítulo 8, no versículo 34 ao 36. Nós fomos chamados para ser santos, irmão. Não fomos chamados para continuar na prática do pecado, ainda que exista essa identidade que o ser humano tem de pecador, mas ao voltar-se para Cristo, ao entregar-se a Cristo, ele recebe uma nova identidade. Ele não foi regenerado. O que é ser regenerado? É ser gerado novamente. Não foi criado uma nova criatura. Então, se foi criado uma nova criatura, se um novo ser emergiu, foi gerado novamente, ele recebe uma nova identidade. Que identidade é essa? Santo. Amém, irmãos? Estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, ele tem uma nova identidade. Temos que nos desfazer, não aceitar essa velha identidade. Eu sou um pecador. E nisso que o diabo coloca isso na cabeça do servo de Deus. Você é pecador. Então é assim mesmo, não tem problema não. Pode mentir, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, não tem problema não. Um calote aqui, um calote ali, não tem problema não. Você é pecador. Você é pecador não, irmãos. Nós somos chamados, nós temos uma nova identidade. Santo. Sou santo. Você é santo. A igreja do Senhor é santa. É essa a igreja que o Senhor está preparando. Quando lembra que esse período está sendo tratado de percurso, de alvo, de objetivo, de fase, de corrida. O Senhor está nos preparando para nos apresentar, para ser apresentado a Ele mesmo como uma igreja santa, uma igreja pecaminosa. Então, essa é a nossa identidade, sermos santos. Agora, veja o que Jesus diz através de João, no capítulo 8, do 34 ao 36. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus queridos irmãos, essa falácia de que nós somos pecadores, portanto o pecado ele é permitido, portanto o pecado ele é tolerável, o pecado ele é aceito, ele é aceitável, ela não condiz com o ensinamento bíblico, não condiz com o ensinamento de Jesus, não condiz com a palavra, não condiz com a identidade que o Senhor deu para o seu discípulo. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, na sua epístola, agora a gente vai dar um salto, lá na primeira epístola de João, no capítulo 3, ele vai ser ainda mais enfático no trato dessa questão. Ele vai ser ainda mais incisivo ao falar disso. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, deixa eu só conferir o versículo do 4 ao 6. Na verdade, vamos ler a partir do primeiro versículo, que aqui na ACF, ela até colocou aqui um título, né? Os Filhos de Deus. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Olha só, o caráter transitório, o caráter progressivo. Agora somos chamados filhos de Deus. Antes não. Antes ainda estava sobre a identidade do pecado. Continuando a leitura no versículo 2, na parte B.
Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele está, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu a Deus, não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, olha só, irmãos, não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aleluia! Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama a seu irmão, não é de Deus. Amém? Veja que como que ele é incisivo. Então, irmãos, o Senhor nos chamou para sermos santos. Então, quando falamos que, ainda que nós estamos nessa natureza adâmica, nessa natureza pecaminosa, isso não nos dá um salvo-conduto para vivermos na prática do pecado, porque temos uma identidade. Que identidade é essa? Santo. Então, agora daqui para frente, quando nós nos referimos a pecador, essa identidade antes de Cristo, sem o Evangelho, sem conversão, sem arrependimento, quando falamos de pecador, é aquele ente, aquele ser que vive na prática do pecado. Quando falamos de santo, é aquele que é separado para Deus, que vive para o Senhor, que dá lugar ao Espírito Santo, que obedece aos apelos do Espírito Santo, aos convites do Espírito Santo, que permite-se ser usado pelo Espírito Santo e permitir que o Espírito Santo opere na sua vida. Essa é a identidade do discípulo de Cristo, tornado nova criatura, que foi regenerado, que foi justificado e que está caminhando para viver eternamente com Cristo. Amém? Então, qual é a identidade da igreja? Santa. Uma igreja santa. Porque o pecador, ele vive na prática do pecado. Isso não comporta a identidade dos santos, a identidade da igreja, a identidade do discípulo, não comporta esse tipo de comportamento, não comporta esse tipo de prática. Por isso, queridos, por nós termos essa identidade, por nós termos recebido essa identidade de santo, foi que o apóstolo Paulo, e em várias das epístolas, aqui nós vamos citar só 2 exemplos, ao se referir aos irmãos daquela igreja a quem ele estava endereçando aquela carta, aquela mensagem, ele se referia chamando-os de santos. Veja comigo, por exemplo, Romanos 1, capítulo 7. Romanos, capítulo 1, no versículo 7, é assim que Paulo vai se referir aos irmãos daquela igreja. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados
santos. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, chamados santos. Então, Paulo se referia a esses irmãos chamando-os de santos, não chamando eles de pecadores, chamando de santos. Em Coríntios, Paulo também se referiu a esses irmãos assim, a igreja de Corinto. Primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, no versículo 2. Paulo também se referiu a esses irmãos, chamando-os de quê, irmão? De santos. A igreja de Deus, estou no versículo 2 do capítulo 1 da primeira epístola. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Observe que também no texto que nós lemos, quando Jesus chamou Paulo, ele também usou esse termo. Lá no finalzinho do versículo 18, ele diz assim, Atos capítulo 26, no versículo 18, lá no finalzinho. Vou ler o versículo todo para melhor entendimento. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, uma vez estando em Cristo, eles são chamados de santos. Aqueles que serão santificados, aqueles que recebem essa nova identidade. Amém, queridos? Agora, receber esse título, receber essa identidade de santo, não significa que esses irmãos estavam em estado de perfeição. Sabemos que esse estado de perfeição, aqui na Terra, ele nunca vai acontecer, nunca. Esse estado de perfeição só vai acontecer na glorificação, que nós seremos igual, semelhante a Ele, receberemos um corpo glorificado. Ali não haverá pecado, ali nós o veremos face a face, o veremos como Ele é. Agora nós vivemos em parte, sabe, sombreado, vemos assim, com muita limitação, porque nós somos limitados. A nossa estrutura, a nossa natureza não comporta ainda conhecê-lo plenamente. Só na glória nós o veremos perfeito. E assim, ali nós estaremos também nessa condição. Por isso, quando falamos santo, não tenha medo de falar, irmãos, nós somos a igreja santa. Não tenha medo, às vezes, não, mas eu não sou perfeito. Eu não posso usar esse termo porque eu não sou perfeito. Eu não posso usar esse termo porque eu não atingi a perfeição, ainda não atingi a perfeição. Sim, ainda não atingiu, mas vai atingir naquele grande dia. Amém? Então, quando nós falamos que a igreja do Senhor é santa e que o discípulo do Senhor é santo, nós falamos que você está nesse processo de aperfeiçoamento. Nós falamos que esse discípulo e essa discípula não vive na prática do pecado. Por isso ele é santo. Está separado do curso desse mundo, ele está separado para Deus, está separado para servir a Deus, ele está buscando viver em pureza, está buscando a purificação através de quê, irmão? Da palavra de Deus, que nós vimos na lição passada, inclusive na oração sacerdotal de Jesus, ele faz essa afirmação, santifica-os. Quem pode completar, por favor, enquanto eu bebo uma água? Santifica-os. Então, o Espírito Santo ele usa a palavra de Deus para trazer essa santificação. E nós temos que buscar contato diário e permanente com a palavra. Não lê-la como um livro qualquer, como literatura, como uma obra, literatura mundial. Não lê como a palavra de Deus, como alimento para nossas almas. Amém? Agora veja comigo em 1 Pedro, no capítulo 15, no capítulo 1, versículo 15, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16. Que
nós falamos que nós não, ainda que não atingimos esse estado de perfeição, mas nós devemos estar diante daquele que é santo. E como que nós vamos estar diante daquele que é santo? Em santificação, irmãos. Separado daquilo que lhe agrada, daquilo que desagrada a ele, separado daquilo que afronta a Deus, separado daquilo que Deus abomina. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque sou santo. Aqui fala da natureza de Deus. Deus é santo. Nós estamos diante da expressão máxima de santidade. Deus é santo. Deus ele não consegue, ele não tem nenhum tipo de comunhão com o pecado. Por isso, essa recomendação bíblica de sede santo, como também santo é aquele que vos chamou. Santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver, irmãos, aponta, veja bem, que não é algo intelectual, para ficar na mente, para ficar no estudo, para ficar na teoria. Em toda a vossa maneira de viver. Esse entendimento ele tem que se expressar num padrão comportamental. Esse entendimento ele tem que se tornar expressivo na nossa maneira de viver, no nosso cotidiano, na nossa prática, na maneira como nós nos comportamos, na maneira como nós falamos, na maneira como nós negociamos. Não existe essa coisa de na vida secular é uma coisa, na vida espiritual é outra. Então, como que eu estou fazendo meus negócios? Toda a vossa maneira de viver abarca profissão, abarca relacionamento familiar, abarca relacionamento comunitário, abarca tudo, irmãos, em toda a vossa maneira de viver. Então, isso, para a gente que existe, que vive numa sociedade imersa no pecado, trazer isso para a nossa vida, trazer isso, entender que nós temos que ter essa identidade, e santo é isso, é você rejeitar tudo aquilo que Deus abomina, tudo aquilo que a palavra prescreve como sendo pecado, e aplicar isso em toda a nossa maneira de viver. Então, aos profissionais, como têm sido os seus negócios? Aos relacionamentos familiares, como têm sido as nossas relações familiares? Aos estudantes, como tem sido o seu comportamento? Mas é só uma colinha, né? Eu não posso perder de repetir 3 vezes. Não posso repetir na 4ª. Não, é só uma colinha. A faculdade é cara. Se eu perder esse semestre, eu vou ter que, ano que vem, pagar. Algumas universidades adotam um sistema de crédito, né? Então, se você perde uma disciplina, aí no outro semestre você tem que fazer aquela disciplina de novo, aí paga. Aí o servo do Senhor está ali, né, na luta, estudando, e de repente caiu numa situação ali que ele não sabe. E agora, irmãos? Em toda a vossa maneira de viver, irmãos. Se tiver de ser reprovado, ora, Deus pede para o Senhor abrir as portas e você vai pagar aquela disciplina de novo no ano que vem. Mas, ora, Deus pode intervir naquela situação ali, te dar graça, você vai ler e pode passar. Entrega na mão do Senhor. Isso é só um exemplozinho simples, mas a gente sabe que tem questões mais profundas em toda a vossa maneira de viver. Amém, irmãos? Assim, essa deve ser a nossa vida, tá, irmãos? Por isso
que nós não somos separados porque somos perfeitos. De forma alguma. Não é que somos separados porque somos perfeitos. Atingimos um grau de perfeição, por isso que eu sou santo. Né? Aí o cara bota aquela expressão sombria, em muitos casos até sombria, né? Ele, sério, não dá um bom dia, não dá uma paz do Senhor, não sabe, no cumprimento, ele é santo. Ele se acha o perfeitão. Não é isso. Não somos separados porque somos santos, porque atingimos um grau de perfeição, de forma nenhuma. Somos seres humanos, pessoas com temperamentos diferentes, com criação diferente, com formação diferente, de origem diferente. E a gente está aqui, todo mundo junto. E temos que seguir o conselho da palavra de Deus, andar em santidade. Sabemos que não atingimos esse estado de perfeição, estamos nesse processo de aperfeiçoamento. E se o Espírito Santo ele usa a palavra de Deus como meio de santificação, existe também uma outra ferramenta que ele usa nesse aperfeiçoamento, esse processo de crescimento, esse processo de aparar as arestas. Qual é a outra ferramenta que ele vai usar, queridos, nesse processo de aperfeiçoamento? A gente vai ver em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, 12. Caminhe comigo que a gente vai ver qual é essa outra ferramenta que o Espírito Santo usa. Capítulo 4 da carta de Paulo, escrita aos irmãos ali de Efésios, versículos 11 e 12. Olha que interessante. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o quê, irmãos? O aperfeiçoamento dos pecadores? Não. O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui se manifesta para mim e para você, queridos, que estamos aqui nessa manhã, sendo edificados pelo Espírito Santo, uma outra ferramenta que o Espírito Santo usa nesse processo de santificação, nesse processo de aperfeiçoamento dos santos, a igreja. A igreja. A igreja é uma ferramenta do Espírito Santo nesse processo de aperfeiçoamento. Por isso, ele equipou a igreja com ferramentas. Ele equipou a igreja com ferramentas. Eu queria até, irmãos, vou até compartilhar com os irmãos, falando desse processo de aperfeiçoamento, como que o Senhor equipa, instrumentaliza a igreja para que haja esse processo. Ele distribuiu homens, servos dele, que ele separou e presenteou a igreja com esses dons. Então, esses dons aqui são dons que Deus deu à igreja. Em outra passagem, em outros momentos, Deus dá dons espirituais, dons ministeriais para cada um individualmente. Mas Deus também dá à igreja como um todo, à congregação, dons. E quais são esses dons? Quais são esses presentes? A palavra dom é presente, é dádiva. Quais são esses dons que Deus deu à igreja, que Deus presenteou à igreja? E Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, esses dons ministeriais são presentes que Deus distribuiu à igreja para gerar esse aperfeiçoamento dos santos. Então, eles vão ensinar, eles vão admoestar, eles vão exortar, eles vão cuidar da igreja, eles vão pastorear a igreja, vão ensinar, para gerar esse aperfeiçoamento. Então, irmãos, agradeçamos a Deus por Ele ter nos dado esses dons,
que Deus usa esses dons que Deus deu à igreja para gerar esse aperfeiçoamento dos santos. Amém? Então, o Senhor não apenas estruturou a igreja para funcionar como um instrumento, mas Ele deu ferramentas a essa igreja para que haja esse ambiente de aperfeiçoamento. E que instrumentos são esses? Os dons ministeriais. Ele levantou servos para administrar a igreja, para aperfeiçoar a igreja. Então, louvemos a Deus pelos homens e mulheres que Ele tem levantado na nossa congregação para gerar esse aperfeiçoamento. Nós temos orado pelos nossos pastores, pelos nossos mestres, pelos nossos irmãos que têm se deixado ser usados pelo Senhor. Temos agradecido a Deus por esse dom, por esse presente. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me dado esse presente, como igreja, como congregação. Muito obrigado, Senhor, por esse dom que o Senhor nos deu, porque ele está sendo usado pelo Senhor para gerar aperfeiçoamento. Para quê, irmão? Para chegar aquele grande dia. Entende? Para chegar naquele grande dia do Senhor. É para isso que, por causa disso, que tudo isso acontece. Não é uma prática religiosa corriqueira, não é um cumprimento de tabela, não, tem que ter culto, não, tem que ter estudo. Não, esse ato aqui de hoje, e logo mais à noite, o que teve ontem, são operação do Espírito Santo, é um mover do Espírito Santo através dos seus dons que ele distribuiu à igreja, gerando esse aperfeiçoamento. Então a igreja ele funciona como ferramenta do Espírito Santo, gerando aperfeiçoamento dos santos. Em Hebreus, o autor da carta aos Hebreus também vai fazer uma importantíssima admoestação referente à igreja. Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, 25. A importância de nós entendermos a igreja como ferramenta do Espírito Santo, gerando esse aperfeiçoamento, gerando esse processo, trabalhando nesse processo de santificação. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai chegando aquele grande dia, não deixando a nossa congregação. Irmãos, se nós estamos nesse processo de santificação, se nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento, e o Senhor tem dado esse instrumento, essa ferramenta para os discípulos, que é a igreja, que possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, participar da congregação, participar da igreja, estar envolvidos, estar inseridos nesse contexto, para que o Espírito Santo venha estar usando essa ferramenta nas nossas vidas. Amém, igreja? Tanto admoestando-nos uns aos outros, quando nós estamos em congregação, quando nós estamos juntos, quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo ele propicia esse momento de admoestação mútua, em que ele usa um servo para admoestar, depois usa outro, depois usa um louvor, usa um conselho, aí acabou um momento de culto, num momento de comunhão, numa conversa ali rápida, o Senhor usa os teus discípulos, os teus servos, para gerar essa admoestação mútua. E, sobretudo, irmãos, precisamos entender essa urgência de estarmos congregando, primeiro porque é um mandamento do Senhor, é uma ferramenta que o Espírito Santo usa para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, e também, irmãos, porque está se aproximando aquele grande dia. Precisamos estar reunidos, precisamos estar juntos. Vigiemos para não estarmos desgarrados, vigiemos para não estarmos fora do aprisco, em nome de Jesus, e deixando de ser abençoados por essa ferramenta, por esse instrumento que o Senhor, que o Espírito Santo usa nesse processo. Em Efésios ainda, volta comigo lá de novo em Efésios, no capítulo 6,
no capítulo 6, no versículo 18. Veja como é importante estarmos juntos, estarmos em congregação. Veja como essa ferramenta ela é fundamental. 6,18, Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, é na congregação, irmãos, que há esse momento de intercessão, na congregação que há esse momento de oração, momento de estar junto, momento de participar da vitória do outro, da conquista do outro, mas também momento de participar da luta, daquilo que lhe aflige. É em congregação, irmãos, aqui que nós compartilhamos nossas questões, os nossos anseios, pedimos que ajudem em oração, pedimos que entrem na batalha com a gente em oração, orando com oração e súplica por todos os santos. Precisamos nos apropriar, irmãos, precisamos internalizar isso. A igreja atua como ferramenta do Espírito Santo no processo de santificação. Agora observe, irmãos, que muitos de nós temos tido dificuldade nesse processo de santificação por negligenciarmos essas duas ferramentas que ele usa. A palavra. Observe que quando fraquejamos, observe que quando alguém está com dificuldade de caminhar, ela tem lido pouco a palavra, tem meditado pouco na palavra, tem ouvido pouco a palavra, tem dado pouca importância à palavra. Observe também que quando começamos a fraquejar, quando começamos a tropeçar, a manquejar, além de não dar ouvido à palavra, também nos distanciamos da congregação. Nos distanciamos da comunhão. Nos distanciamos da comunhão com os santos. Então isso é muito sério, irmãos. Não é apenas um ir e vir. Não é apenas um estar juntos. Isso aqui não é um ajuntamento. Não é um ajuntamento. Tá? É um processo, é algo que o Espírito Santo providenciou, é algo que Deus providenciou para que os santos venham ser aperfeiçoados. A igreja. A igreja. Nós chegamos aqui para adorar a Deus, chegamos aqui para cultuar a Deus, ouvir os seus ensinamentos e também ser aperfeiçoado, ser edificado, estar crescendo espiritualmente. Possamos entender isso. E também tem um terceiro componente nesse processo de santificação: a palavra, a comunhão e a oração. Aqui já no versículo 6 de Efésios, ele já aponta para isso. Ele já aponta para essa ferramenta que temos nesse processo. Então, palavra, está em contato com a palavra, está em comunhão e está em oração. Olha o que ele fala ainda em Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, e com toda perseverança e súplica por todos os santos. A santificação, irmãos, ela é fundamental, ela só vai acontecer de forma plena se nós tivermos uma vida de oração. E nessa oração nós precisamos pedir a intervenção do Espírito Santo na nossa vida. Vai ficar pedindo o quê, irmãos? Vai ficar pedindo carro, vai ficar pedindo emprego, também, tudo isso é importante. O homem precisa de trabalho, nós precisamos de saúde, nós precisamos... temos todas essas necessidades, Deus sabe disso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas será que nós temos pedido, temos priorizado, temos colocado no topo da nossa lista, no topo dos nossos pedidos, o Espírito Santo? Será que no nosso momento de comunhão com o Senhor, no nosso momento de oração com o Senhor, nós temos suplicado pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, por esse agir sobrenatural do Senhor nas nossas vidas? Por ser algo de extrema relevância, por ser algo sério, por ser algo fundamental nesse processo de santificação, nesse
processo de progressão, é que o Senhor Jesus, inclusive, nos estimulou a pedir o Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 11, abra comigo, por favor, Lucas, capítulo 11, no versículo 13. O Senhor nos estimulou a isso, o Senhor nos orientou a isso, a pedir o Espírito Santo. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Senhor nos orientou a pedir o Espírito Santo. O Senhor também disse que aqueles que estariam nele, que estariam buscando a presença do Senhor, eles seriam o quê, irmãos? Transbordados do Espírito Santo. Vá lá comigo em João, no capítulo 7, do 37 ao 39. Então, além de pedir o Espírito Santo, além de buscar o Espírito Santo, aqueles que estão em Cristo, eles transbordariam do Espírito Santo. João, capítulo 7, do 37 ao 39, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aqueles que estão em Cristo, eles transbordam do Espírito Santo. Será que, de fato, nossa vida tem sido transbordada do Espírito Santo? Nós professamos, nós dizemos que estamos em Cristo. É uma condição, irmãos, sem a qual não tem como dizer se é verdade. Se estamos em Cristo, nós precisamos estar transbordando do Espírito. Não é ter uma gotinha, não é ter um pouquinho do Espírito. Não, hoje eu recebi o Espírito Santo, aí vim embora. Recebi uma gotinha do Espírito Santo. O culto foi uma bênção, irmão. Recebi lá, o Espírito Santo foi derramado, eu recebi um pouquinho do Espírito Santo. Amanhã eu preciso buscar mais um pouquinho. E depois eu preciso buscar mais um pouquinho. Irmãos, a palavra de Deus diz que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele transbordaria, vai fluir. Não é de gota em gota. É um rio de água viva fluindo. Está cheio, está transbordando. Essa é a vida do discípulo. Isso que é a oração, isso que na nossa oração a gente precisa estar pedindo. Na oração a gente precisa estar suplicando por isso, pelo Espírito Santo, e de estarmos transbordantes do Espírito Santo. Não estar recebendo em gotículas do Espírito Santo, mas estarmos realmente transbordando do Espírito Santo. Agora, muitas das vezes, irmão, isso não acontece porque, para que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Para que nós possamos estar transbordando do Espírito Santo, nós precisamos esvaziar a casa. Esvaziar de nós mesmos, da nossa velha natureza, daquilo que afronta a Deus, das nossas manias, esvaziar dos vícios, esvaziar da prática do pecado, se esvaziar do nosso orgulho, da nossa vaidade. Por isso que muitas das vezes a gente não transborda, a gente fica naquelas gotículas, né? Vai lá, pega às vezes não é nem gotícula, às vezes é sereno. Eles estão pegando sereno do Espírito Santo, sabe? Aquela brisazinha. Precisamos nos esvaziar e deixar o rio fluir de nós, mas temos que nos esvaziar de nós mesmos.
E nessa manhã é uma oportunidade que o Espírito Santo está nos dando de nos esvaziarmos de nós mesmos. O que está enchendo, o que está permitindo que você esteja cheio? O que está permitindo que eu esteja cheio? Eu estou cheio de quê, irmãos? Se eu estiver cheio de pecados, se eu estiver cheio de vaidades, ainda que não transpareça isso, né? Às vezes aqui no convívio, a gente aperta a mão, sorri, brinca, canta, levanta a mão, mas estamos cheios de vaidade, sabe? Cheio de ervas daninhas no coração, cheio daqueles pecadinhos, com muitas aspas, né? Pecadinhos, que muitas das vezes a gente ignora esses pecados, minimizando a seriedade deles, mas muitas das vezes estamos cheios desses pecadinhos e vai enchendo, sabe? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. O Espírito Santo não só sobra nada para o Espírito Santo, porque ele não vai entrar num lugar assim, não vai fluir num lugar assim. É como se nós colocássemos pedregulhos, né? É como se nós colocássemos barreiras nesse rio. A água está jorrando, a água é inesgotável, a água está jorrando do céu, vem do rio, só que chega num determinado ponto que ela para, porque tem pedras impedindo que ela continue. Ela não vai fluir ali, aí fica seco, fica uma vida seca, vazia, uma vida sem graça mesmo, sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem o agir de Deus, uma vida sem graça. Que em nome de Jesus, irmãos, nós como igreja do Senhor possamos nos esvaziar de nós mesmos nessa manhã. Que seja uma manhã de arrependimento, seja uma manhã de entrega ao Senhor, seja um dia que possamos falar: Senhor Jesus, Senhor, que o Espírito Santo possa transbordar na minha vida. Eu não quero mais viver uma vida vazia, eu não quero mais viver impedindo que esse rio flua, Senhor, dentro de mim. Tira, meu Deus, me ajuda. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a vencer o pecado, irmãos. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a vencermos o nosso orgulho. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar a vencermos a nossa vaidade. O Espírito Santo está aqui para nos ajudarmos, irmãos, a vencer o pecado que nos afasta dele, do Senhor. Vamos buscar o Senhor em nome de Jesus e que possamos entender e usufruir, irmãos, estar buscando essas 3 ferramentas que ele usa nesse processo de santificação: a palavra, a igreja e a oração. E assim o Senhor vai estar nos enchendo, assim o Senhor vai estar nos transbordando, e assim ele vai estar nos levando a um estado de perfeição até aquele grande dia. No livro de Timóteo, e essa é a última referência, nós já vamos encerrar, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 21, eu encerro com essa referência, com essa palavra: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Amém, queridos? Que possamos, em nome de Jesus Cristo, buscar a santificação nas nossas vidas, entendendo as ferramentas que Ele usa para trazer essa santificação, e assim, irmão, nós possamos dar muito bom fruto para a glória de Deus. Amém? O Senhor quer que eu e você frutifiquemos. O Senhor quer que eu e você cresçamos. O Senhor quer que eu e você sejam usados por Ele na sua obra para trazer edificação mútua. Você já pensou, só um parênteses aqui rapidinho, você já pensou que você e eu, cada um de nós, pode ser usado nesse processo, além dele além dele providenciar essas 3 ferramentas que nós trazemos aqui, a palavra, a igreja e a oração, mas dentro do contexto de igreja, dentro do contexto da comunhão, dentro do contexto da comunidade, ele usa servos, ele usa instrumentos. Vimos que ele
tem os dons ministeriais que Ele presenteia à igreja, mas Ele também dá os dons para os discípulos. Os dons para cada discípulo. Você já parou para pensar qual é o seu dom? Já parou para pensar como Deus quer te usar nesse processo de edificação? Lembrando que quando você se permite ser usado por Deus, você está sendo cooperador do Espírito Santo na obra de santificação. Que você está trazendo edificação, você está trazendo aperfeiçoamento. E Ele não quer usar um ou outro, Ele quer usar a comunidade toda. Agora, Ele dá dons a cada um. Busque no Senhor entender e identificar como Ele quer te usar nesse processo de santificação, nesse processo de aperfeiçoamento. É com uma palavra, é pregando, é cantando, é como? É aconselhando, é visitando, é evangelizando, é sorrindo, é apertando a mão, é abraçando. Como? Tem gente que gosta de abraçar, irmãos, isso é um dom, isso é um chamado de Deus, e tem gente que é edificada recebendo um abraço. Já parou para pensar nisso? Mas eu não sei fazer nada. Dá um abraço em alguém. Aperte a mão, sorria. Sorria, Jesus te ama. É verdade, irmão. Às vezes a pessoa chega na igreja abalada, cheia com peso em cima, precisando de um sorriso. E isso é muito importante para os irmãos que trabalham, seja na portaria, seja na recepção. O teu sorriso, o teu aperto de mão, a tua recepção, irmão, faz muita diferença na vida de quem está chegando. Então, busque no Senhor. Muitas das vezes, nem todos vão pregar, nem todos vão estar ministrando louvor, mas todos podem participar desse processo de edificação e de aperfeiçoamento mútuo. Que você e eu possamos nos colocar à disposição do Espírito Santo e assim participarmos todos desse processo para a glória de Deus. Amém? Eu convido a você a se colocar de pé nessa manhã. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esse agir do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. Trazendo, ó Deus, essa palavra, trazendo, ó Deus, essa ministração, Pai, para os nossos corações, Senhor, que ela não venha ficar na mente, ó Pai, mas venha para o nosso coração e que possamos praticar isso, meu Deus. Tudo que foi ensinado aqui, meu Deus, desde o primeiro módulo, ó Pai amado, até agora, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, como discípulos do Senhor, meu Pai, entender que nós fomos chamados para ser santos, ainda que num estado de imperfeição, ainda que num estado, ó Deus, de falhas, mas nós somos chamados para viver separados do pecado, não para andar na prática do pecado, não para viver na prática do pecado. Ó meu Deus, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos alcançado, ó Pai. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor ter nos convencido, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter nos justificado, Senhor. Obrigado, Pai Santo, Pai amado, por o Senhor ter providenciado um plano, ó Deus, por o Senhor ter providenciado a salvação para cada um de nós, ó Pai, trazendo o Evangelho, trazendo a Cristo para cada um de nós e nos tornando discípulos seus, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque nesse processo todo nós estamos sendo aperfeiçoados. O Senhor tem usado os teus filhos, o Senhor tem usado os seus servos, que o Senhor tem dado como presente, como dons à igreja, para gerar esse aperfeiçoamento. Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, em nome de Jesus, a sermos santos, Senhor. A internalizarmos essa identidade, ó Pai, de santo, de santidade. A tua igreja é santa. A tua igreja, meu Deus, foi lavada, aleluia, lavada e remida no sangue puro e carmesim de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Oh, meu Pai, que podemos estar aqui como congregação, Senhor, reunidas, participando, ó Deus, desse processo de aperfeiçoamento, Senhor. Usa os teus servos, meu Pai amado. Cada um, meu Deus, como o Senhor bem
tensionar, como o Senhor bem entender, segundo a sua soberania, meu Pai. Usa os teus filhos nesse processo de santificação, nesse processo de aperfeiçoamento, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, continua conosco, ó Pai, continue nos ajudando, Senhor, até aquele grande dia. Em nome de Jesus, amém e amém.